Paz e bem, meus queridos, estamos aqui mais uma vez neste domingo para juntos vivermos esse momento de terapia espiritual familiar, na qual, guiados pela palavra de Deus e pelo ensinamento dos santos, tentaremos mais uma vez seguir firmes no nosso caminho de conversão e no nosso caminho de descoberta e reconstrução do amor, né? Nos entregamos à Virgem Santíssima, a São José, né? E também a Santa Rita de Cássia, a qual é comemorada nesse mês, para que seja frutuosa a nossa partilha nesse dia, para que seja frutuoso o nosso caminho no Senhor, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Meus queridos, esse mês, a palavra de Deus escolhida foi o Evangelho, em que nós enxergamos um pouco mais de perto a delicadeza de Nossa Senhora, quando, nas bodas de Caná, ela percebe que o vinho estava faltando. Iremos comentar um pouco esse Evangelho, mas antes, partindo um pouco do mês passado ainda, de uma pergunta que chegou aqui, né, pra gente no canal depois do retiro, eu queria começar com essa pergunta porque foi muito interessante. E a pessoa perguntava o que fazer quando em um relacionamento o desgaste, o desrespeito já começa a tomar conta do relacionamento, começa a tomar conta da situação dentro de casa. E nós sabemos que a realidade de muitos casais, né, de fato, é essa, infelizmente é essa. Uma vida já de muitos anos, né, no desrespeito, no desgaste, na falta de compreensão, na falta de confiança, né? Sabemos que as palavras muitas vezes duras tendem a ferir o coração e a distanciar. Então, o que fazer diante disso? Antes de tudo, eu quero dizer que, lógico, a nossa terapia espiritual familiar, né, o nosso retiro para casais, não é somente uma solução prática a tudo, lógico, né? Não é que Padre Francisco tira do chapéu todo tipo de resposta ou todo tipo de solução, mas é um caminho. É um caminho que, sendo conduzidos pelo Espírito Santo, nós encontraremos respostas no decorrer do tempo. E a resposta mais fecunda, lógico, diante da indiferença, é não agir com indiferença. E aí a pessoa pode dizer, Padre, mas é muito difícil, se eu já estou ferido, ferida há muitos anos, se na verdade eu só quero estar distante dessa pessoa, né? E aqui vamos falar a verdade, em muitos casais acontece essa realidade, o que fazer se eu já não quero nem estar perto dela? Mas aí vem a palavra de Deus e diz, confie, filho, filha, confie, não desista, busque em mim, de Jesus, a graça e a força para continuar nesse relacionamento, né? Então é isso, não podemos vencer a indiferença senão a partir da graça de Deus, e não agindo com indiferença. Ação, reação, diz a lei da física, mas a ação-reação da lei espiritual de Cristo não é agir da mesma forma, mas agir de modo diferente, a partir dos exemplos dos santos, a partir do exemplo de Jesus e de Nossa Senhora. Então não há indiferença, né? Eu sei que esse tempo está sendo muito difícil para vocês, né? Para vocês que são
casados, é uma situação que vocês já não viviam há muito tempo, né? Porque na verdade, na maioria dos casais, onde sobretudo os dois trabalham, onde pelo menos um trabalha, então não há aquela cumplicidade às vezes do dia a dia, né? De estar juntos durante todo o dia por estarem fora e tendo que viver agora essa situação, né? Por conta do Covid-19 dentro de casa todos os dias, está sendo uma batalha muito pesada para muitos, né? Quase que insuportável, né? Chegam mensagens para a gente dizendo, né, que a situação está assim, pedindo orações, e nós sabemos que não é fácil. Mas isso também mostra, por outro lado, né, aquilo que vocês não viviam há muito tempo. Por vezes, não existia aquele relacionamento, aquele diálogo, aquela oportunidade de estar com o outro. E estar com o outro significa se desgastar. E estar com o outro significa se converter. E estar com o outro significa perdoar. E estar com o outro significa recomeçar. Porque não é fácil. É muito fácil cuidar dos animais, é muito fácil cuidar da natureza, mas é difícil cuidar do ser humano. Sobretudo daquele ser humano que não quer o seu cuidado. Mas o que fazer? Desistir? Jamais. Deus não age assim conosco. Deus vai em busca e procura sempre a sua ovelha perdida. Então, nesse contexto novo, né, que de certa forma vai mudar um pouco o sistema, vai mudar um pouco, já está mudando as nossas vidas, nós estamos tendo uma ocasião de ouro, né, para nos recompor, para recomeçar, né? Mães que reaprendem a serem de fato mães, né? Mulheres, esposas que reaprendem de fato a cuidar mais de perto do seu esposo, né? E agora não temos a desculpa da falta de tempo. Então, inicialmente, o meu caloroso, né, abraço, saudação e desde já minha bênção a todos vocês, casais, né, de namorados, casais unidos através do sacramento do matrimônio, né? Sintam-se abraçados, amados neste dia. Um olhar especial, uma bênção especial a todas as mulheres e, em particular, às mães, né? Desde já, nesse dia em que nós comemoramos o Dia das Mães, vocês possam se sentir abraçadas por Nossa Senhora e saibam que, como dizia o nosso fundador, as nossas pérolas são as nossas lágrimas. As nossas pérolas são as nossas lágrimas. Se choramos por amor, significa que todas aquelas lágrimas estão contadas diante de Deus e que não são infecundas, não são estéreis e que Deus vai saber juntá-las para regar o coração das pessoas que estão conosco. Então, que a graça de Deus possa tocar profundamente no coração de cada um de vocês, né, que me escuta, em especial das mulheres, das mães. Então vamos lá. O desafio do amor é o nosso tema nesse domingo. E desde já eu digo uma coisa, a nossa vocação ela só pode ser descoberta em uma verdadeira relação de amor e de amizade com Jesus. Padre, o que é que tem a ver? O senhor pula de uma coisa para outra? Não. Quando nós falamos de namoro, quando nós falamos de casamento, quando nós falamos de relacionamento, nós estamos falando de vocação. E essa vocação ela só pode ser vivida a partir do nosso encontro com Jesus. Não podemos pensar de ter um bom êxito em um relacionamento se Deus está fora, se Deus não faz parte. Então, quanto mais você vive a sua relação de amor com Deus, mais êxito positivo terá também o seu relacionamento. Nós acreditamos muito nisso, né? Geralmente, quando falta alguma coisa, é porque falta também a presença de Deus. É porque falta também um pouco mais de conversão. E hoje, os exemplos que nós colocamos aqui são exemplos fortes daquelas mulheres
daqueles homens que desejam de fato amar a Deus e amar o outro como Jesus ama. Dessa forma, né? Dessa forma, o desafio do amor não é fácil. Amar e não é fácil perseverar no amor. Por quê? Porque o amor é uma decisão. Eu me determino a. E se determinar, como dissemos já muitas vezes, significa se pôr em caminho para chegar a um determinado lugar. Eu me determino. Eu me coloco com força de vontade para chegar ao término, a termo de algo. Então, determinação. Como dizia Santa Teresa de Jesus, determinada determinação. E o amor exige isso. O amor é uma decisão. O amor não se baseia em sentimentos, mas o amor se baseia naquela força de vontade firme de querer caminhar com o outro, de querer estar com o outro. Então, vamos lá escutar a palavra de hoje, né? E será uma catequese, né, a partir da palavra de Deus, em termos assim, terá um viés espiritual, lógico, mas terá também um viés a partir do relacionamento. Eu gostaria muito de que pudesse, né, nesse dia, me exprimir e poder contribuir a partir desse relacionamento de Jesus e de Nossa Senhora nas bodas de Caná, para poder dar uma luz mais clara ao teu coração que me escuta hoje. Vamos lá então. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Vamos lá. Veja só quem está nos acompanhando sempre, né? São João Paulo II, que reza também e intercede por nós. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 2, de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm vinho." Jesus lhe respondeu: "O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 ou 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: "Enchei as talhas de água." Eles as encheram, até em cima. Então disse: "Agora tirai e levai ao mestre de cerimônias." E eles levaram. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora." Foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, aqui se fala de um casamento em que Jesus e Maria foram convidados e automaticamente também os seus discípulos. Jesus chegava sempre com a sua companhia, né? Não chegava sozinho. E aí, convidados. Jesus e Maria foram convidados para o casamento. E de imediato eu pergunto: Jesus e Maria foram convidados para estar na tua família? Jesus e Maria são convidados a estarem com você no almoço, no jantar, nas orações da manhã e da noite, na educação dos filhos? Veja a diferença que faz quando nós convidamos Jesus e Maria a fazer parte do nosso lar. Sabemos que o casamento, ele não é vivido a 2, mas ele é vivido a 4, porque além de vocês dois, além do casal,
existem Jesus e Maria, que devem estar lá. Convidem. E é muito lindo essa palavra, porque não é uma imposição. Eu não obrigo Jesus a estar comigo, eu não obrigo Nossa Senhora a estar comigo, e da mesma forma Jesus não quer nos obrigar a aceitá-lo. É um convite. É um convite de amor. E nós sabemos que a partir desse convite, o resto começa a ter sentido. Jesus está lá com Maria, a sua mãe, porque sabe que muitas coisas irão faltar no nosso lar, no relacionamento, na família. Então, desde já, hoje é a oportunidade de convidarmos mais uma vez Jesus e Maria a estarem conosco na nossa família. E de que forma os convidamos? Basta um simples impulso do coração. Vem Jesus, e ele vem. Vem Maria, e ele vem. E por sinal, hoje que é Dia das Mães, lógico, o nosso primeiro e mais sublime, né, agradecimento vai a ela, com certeza, a Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Então, convidá-la, ir diante de Maria, desejar que Maria esteja lá contigo, desejar que Jesus esteja lá contigo. Não permitam que esses convidados vão embora. Não obriguem esses convidados a irem embora. Jesus e Maria, convidados para a festa, convidados para estar conosco. E aqui a mãe de Jesus, Nossa Senhora, diz: eles não têm mais vinho. É uma intimidação, né? E pensar que Jesus, né, na nossa, digamos, composição de lugar, como dizia Santo Inácio de Loyola, quando nós pensamos no Evangelho, na cena do Evangelho, na qual também podemos nos colocar, né, nos imaginar lá fazendo parte, estando lá naquele momento, isso se chama composição de lugar. Então, nessa composição de lugar, imaginar que Jesus estivesse conversando com seus apóstolos, tranquilo, de repente chega Nossa Senhora e diz: eles não têm mais vinho. Como assim? É quase que uma intimidação, mas é ao mesmo tempo o pedido de uma mãe que vai direto ao coração do filho. Lógico, Jesus sendo Deus, Jesus sabia que Maria Santíssima teria antecipado a sua hora. Sabemos que, segundo os exegetas, os teólogos, o primeiro milagre de Jesus deveria ter acontecido em Jerusalém, na Cidade Santa. Mas Jesus faz ali, em Caná da Galileia, por conta da intercessão, da intervenção de sua mãe, que pede. E quando Maria pede, Jesus acolhe. E é interessante, Maria diz somente isso: eles não têm mais vinho. E aqui vemos o quê? A delicadeza da mulher. Estupendo. O olhar materno. O olhar que consegue enxergar cada detalhe, cada zona sombria. O olhar que consegue ir além. O homem, ele se preocupa muito mais com o exterior. Mas a mulher, ela foi criada por Deus para se preocupar com o nosso interior, com aquilo que os outros não veem, com aquilo que está por dentro. E a mulher se realiza assim. Tanto é que nós sabemos que homem e mulher, eles têm dois modos diferentes de enfrentar a realidade. O homem, ele é mais prático, ele tende a soluções, ele quer resolver. Geralmente é assim, né? Porque você que está me escutando pode dizer: padre, na minha casa não é assim. Ele é acomodado. Mas, geralmente, o homem deveria, por vocação, tender a isso. Enquanto que a mulher tende ao mundo interior. A mulher se realiza cuidando.
a mulher se realiza amando, olhando, tentando decifrar aquilo que os outros não dizem. E assim também era Nossa Senhora, que era mulher, né? Maria, com o seu olhar materno, com a sua doçura, com a sua percepção, né? Poderíamos dizer, com o seu radar espiritual, consegue perceber que não tem mais vinho. E aquilo que poderia ter sido uma tragédia se torna um motivo de glória para aquele casal. Maria intercede. Mas a resposta de Jesus é uma resposta um pouco dura. Jesus diz assim: o que há entre mim e ti, ó mulher? Para uma pessoa sensível, poderia ser uma grande ocasião de fechar o coração e de ir embora. Eis aqui a diferença. Nós falávamos de algo espiritual e também de algo no relacionamento. Eis aqui a diferença, né, do homem e da mulher, da delicadeza e da firmeza, das duas formas de enfrentar a realidade. E a palavra que Jesus diz nesse momento não deixa de ser uma palavra dura. O que há entre mim e ti, ó mulher? Mas eu creio que essa palavra de Jesus diga de fato a identidade, a essência do relacionamento dos dois. O que há entre mim e ti? Ah, que eu sou teu filho, então eu farei aquilo que tu me pedes. Visto por uma outra angulatura, é exatamente isso que Jesus diz. Mas, provavelmente, aquelas palavras não deixaram de tocar também o coração de Nossa Senhora, porque nem sempre ela compreendia tudo. Nossa Senhora não é Deus. E o mistério ia se revelando aos poucos. Mas Maria, o que é que ela diz? Fazei aquilo que ele vos disser. A confiança. E aqui está um ponto de grande reflexão e de ensinamento para os casais. Se Nossa Senhora, diante da resposta de Jesus, tivesse ido embora, tivesse dito, ok, não digo mais, né? Como geralmente as mulheres fazem, ok, me fecho, aquele milagre não teria acontecido. Porque o milagre se baseia na fé e na confiança. E é importante que existam os dois, fé e confiança. Maria está ali porque ela sabe que, mesmo diante de uma palavra dura de Jesus, ele irá acolher aquilo que ela pede. Por quê? Porque ela é mãe. Porque existe uma relação íntima entre os dois. Eis aqui a doçura da mulher e a firmeza do homem. E juntando os dois, um milagre pode ser feito pelo Senhor. Então reflitam bem. Reflitam bem durante esse dia, nos próximos dias, durante esse mês de maio, sobre essa doçura de Nossa Senhora e também sobre essa firmeza de Jesus, que realizam um milagre. Diante das palavras, nós não devemos desistir do milagre que estamos pedindo a Deus, mas devemos recobrar forças, saúde espiritual e continuar seguindo Jesus. Deus, por vezes, Ele testa a nossa paciência, testa a nossa fé. Deus quer saber até onde nós vamos, e não por Ele, porque Ele sabe, mas Deus quer revelar ao meu coração, ao teu coração, até onde de fato somos capazes de não desistir de algo por Ele. É assim que Maria conquista as graças do Senhor. Não interessa se naquela ocasião ela não será compreendida ou se ela não irá compreender o filho. Não é isso que importa. O importante é que ela confia e sabe que o filho irá realizar.
fé, confiança e simplicidade. E aqui eu quero dizer que para vencer algo no relacionamento, né, no casal, para vencer essa diferença, é preciso muita humildade. A mulher tende, por si, a mulher tende ao controle. Essa capacidade de ter um radar espiritual que vê, que enxerga cada detalhe, também a leva a querer controlar tudo. A pensar que se não for por ela, se não for segundo as suas soluções, algo não irá funcionar. E é um limite. A mulher tende ao controle. O homem tende ao egoísmo. O homem tende a não pedir opinião. O homem tende a decidir sozinho, sem consultar, sem se confrontar com aquele auxílio que Deus colocou na sua vida. Então, se um tende ao egoísmo e a outra tende ao controle, de que forma nós podemos solucionar isso na família, no relacionamento? É simples. A resposta é simples, mas a conquista dessa resposta requer muito trabalho. É preciso que um dos dois morra. E quando eu falo em morte, eu falo um dos dois deve ceder. Um dos dois deve abraçar a humildade. Quem? Aquele que está mais próximo de Deus. É exatamente assim. Se você está mais próximo de Deus, então você não deve controlar e comandar. Você deve silenciar e ser mais humilde. Você é chamado a morrer, a ceder e a esperar que Deus realize. Diante daquela resposta, Nossa Senhora não diz, não, você tem que fazer, você é meu filho. Não. Nossa Senhora diz, fazei aquilo que Ele vos disser. Não impõe, pede. Não impõe, confia. Eis a palavra necessária no relacionamento. É preciso uma morte diária. Mas, padre, eu tenho que ceder sempre. Sempre tem que começar de mim, sempre. Faça aquilo que você pode e deixe que Deus realize o resto. É assim que nós caminhamos na vida cristã. Nós não somos fruto de uma revolução social. Nós somos consequência de um coração aberto pela lança, do qual jorrou sangue e água. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, minhas amadas mulheres, conquistamos mais com o silêncio e com a paciência do que com as imposições, com a impaciência. Eis aqui a sabedoria da Virgem Santa. Eis aqui a sabedoria das Santas Mulheres. O exemplo de Nossa Senhora deve nos ajudar. É preciso ceder. É preciso ceder. E é preciso não perder o dom mais precioso que é a paz interior. Maria conquistou e nós também podemos conquistar se seguirmos dessa forma. A terapia espiritual desse mês se baseia nisso. É preciso. E é preciso focar em Deus. Quando algo dá errado, não somente é por culpa do outro, mas é porque ainda não resolvemos algo com nós mesmos, no nosso interior, na nossa relação com Deus. É porque ainda a nossa essência, a nossa identidade, ela permanece ferida. Não é verdade que
se sabe pelos estudos, né? Por exemplo, uma das causas da depressão é uma tristeza, uma ferida que retorna sempre ao coração, uma ferida do passado, um acontecimento que nos marcou bastante, que nos botou para baixo, quem sabe uma perda, por exemplo. Quando aquela situação se reapresenta, né, sob outras formas, no nosso presente, aquela tristeza, ela volta. É como um gatilho que é disparado e aí nós não temos o controle da situação. Pode ser assim diante de uma perda, como eu disse. Pode ser assim por conta da rejeição. Pode ser assim se você já sofreu uma violência psicológica, física. Pode ser assim se você foi traído. Pode ser assim se você passou por momentos trágicos na sua vida. Aquele gatilho pode ser disparado de novo. E você pode perder o controle de novo. Mas saiba, isso não depende somente do outro. Depende de você. É algo que do interior, vindo para fora, deve ser sanado, curado. Deve ser tocado por Deus. Lógico, não é fácil. E não é imediato. Se fosse, não existiriam mais problemas desse tipo, doenças desse tipo. Mas o que eu quero dizer aqui é que na nossa relação com Deus, muita coisa pode ser de fato sanada no nosso coração. E não devemos somente colocar a culpa no outro, mas procurar esse encontro mais autêntico com o Senhor. Quando no relacionamento você exige do outro uma felicidade, você exige do outro algo que você não teve a sua vida inteira, é lógico que você vai sempre se machucar. Um relacionamento bem-sucedido, ele não está fundamentado nas exigências, no sentimento de culpa, em que você, por medo da perda, quem sabe, ou por medo, você sufoque o outro. Isso não pode acontecer. Se não há liberdade, não há amor. E se não há amor, não se caminha na liberdade. É a grande verdade do relacionamento. Então é preciso que nós olhemos sempre mais para os santos, para a Virgem Santa, para Deus. Não tenhamos medo de encarar os fatos, de ir em busca daquela essência perdida, de ir em busca daquela pessoa que ficou lá para trás, daquela pessoa que está fechada, trancada no guarda-roupa, na zona escura, com seus fantasmas. Mas vem para fora, Lázaro, ressuscita. Vem para fora, você que me escuta, ressuscita, ressuscita. Ressuscita o teu relacionamento com a graça de Deus e com o auxílio da Virgem Santa. Se fala também nesse Evangelho das Bodas de Caná que Jesus pede que se encham 6 talhas de água. Jesus transforma a água em vinho. Mas é preciso que alguém se disponha a encher essas talhas, né? Eis a colaboração, mais uma vez, do homem. Jesus realiza seus milagres a partir da colaboração do homem. Ele quer que o homem também faça parte. Então enche. Se você enche as talhas, Jesus pode transformar essa água em vinho. Isto é, se você caminha e você endossa aquelas armas, aqueles instrumentos que Jesus pede, Ele pode transformar água em vinho. E essa transformação é fruto de um caminho, lógico, né? Não é fruto do agora. Confiança.
E um outro detalhe desse evangelho, belíssimo, belíssimo, é que a água, ela se transforma naquele caminho, naquele percurso até onde os discípulos vão ao mestre-sala e apresentam a água. Belíssimo. A fé. Se você se dispõe a caminhar, no decorrer daquele percurso, daquele caminho, você vai perceber que a água se transformou em vinho. Não é belo? Jesus. Se você se dispõe a caminhar no decorrer daquele caminho, você perceberá que a água se transformou em vinho. Eis a ação de Maria, eis o acolhimento de Cristo, da intercessão de sua mãe. Precisamos. Resultado final, um milagre aconteceu, um casamento se salvou, a glória de Cristo foi anunciada, foi manifestada e os discípulos acreditaram em Jesus. Tudo isso por quê? Porque existiu um olhar materno, capaz de enxergar os detalhes. Porque existiu um olhar materno que não se impôs, mas que simplesmente suplicou: eis a Virgem Santa, essa mulher extraordinária que nos acompanha no nosso caminho, né? E eu queria ler nesse momento duas coisinhas belíssimas, uma de uma jornalista italiana que se chama Costanza Miriano, católica, que escreveu vários livros a respeito da figura feminina. E depois eu queria ler um testemunho sobre a vida de Santa Rita de Cássia, festejada nesse mês, e quero deixar para vocês, mulheres, como um sinal dessa ressurreição, como um sinal do caminho que Jesus pede. E para falar também que Santa Rita venceu muitas indiferenças do seu esposo Fernando. Então, antes de tudo, Costanza Miriano escrevia assim, ela que é mulher: o homem se apaixona perdidamente quando tem ao seu lado uma mulher profundamente bela, que não se comporta como uma professora, que não vive reclamando, que não o critica, procurando sempre mudá-lo. E olha que ela é mulher. E ela muitas vezes em suas entrevistas, ela disse: eu sou mulher e sei que nós tendemos a isso, tendemos ao controle, tendemos à crítica, tendemos a querer mudar os homens do nosso modo, mas não. O homem quer encontrar e se apaixona perdidamente por uma mulher que é bela, profundamente bela, ou seja, não é somente o fator físico. E o fator físico não vem por primeiro, mas é a beleza do coração, que irradia de dentro para fora. E ela continua: uma mulher espiritualmente profunda, que seja capaz de apaixoná-lo na mais completa liberdade. Uma mulher capaz de acolher em tudo, que confia na sua virilidade em enfrentando o mundo. O que advém em troca é extraordinário. Dedicação total e disponibilidade ao sacrifício por parte do homem. Qual melhor presente poderíamos desejar? Tá aí o relacionamento. Se a mulher exerce com amor, com carinho, o papel dela pedido por Deus dentro da família, o homem também encontrará o seu papel. Eis o olhar materno. Mais uma vez eu digo, minhas queridas mulheres, mais uma vez eu digo, eis o olhar materno. Padre, o senhor pega pesado com a gente, o senhor pede demais às mulheres. É porque a quem mais foi dado, mais é cobrado. E vocês são aquelas que devem colaborar com Deus na sua criação.
e não na criação de algo material, mas na criação da família de Deus. A mulher é o ventre. A mulher, de fato, é aquela da qual são gerados os homens. Então, são muitas qualidades concentradas no ser feminino, mas tais qualidades, se não endereçadas a Deus, podem se tornar vícios, defeitos e mania de controle na vida do homem. E nós precisamos disso, de mulheres santas, de mulheres dedicadas, de mulheres que não seguem a mentalidade feminista, mas de mulheres que se descobrem preciosas, antes de tudo, porque são filhas de Deus, porque devem ser imagem e reflexo de Nossa Senhora. Aí sim, o homem dá a vida por uma mulher desse tipo. E até mesmo o homem de hoje, uma pequena parênteses, o homem de hoje necessita ainda mais da mulher. E não digo somente o homem esposo, mas o homem filho. Necessitamos dessa educação, de um olhar de fato que possa intuir a necessidade do nosso coração no nosso tempo. Mães, abram os olhos. Nessa parêntese eu digo, essa semana eu estava assistindo o jornal e se falava desse campeonato que acontece aqui no Brasil, creio que já há muitos anos, né? Eu não acompanho muito, mas deve ter já muito tempo. Mas parece que se torna sempre mais importante algo que foi elevado à categoria de esporte. Se chama Free Fire, alguma coisa desse tipo, né? Jovens que ficam o tempo todo, né, diante de um computador, jogando, até 12, 1, 2 da manhã. Isso foi elevado à categoria de esporte. E aí eu digo, de que forma o homem, o ser masculino, vai desenvolver a sua virilidade se ele passa o dia inteiro e até a noite inteira jogando Free Fire? De que forma ele vai desenvolver? De que forma ele vai se abrir para o mundo? De que forma ele vai aprender que o homem é chamado no plano de Deus a dar a vida, a se sacrificar, a ser escudo? De que forma? Será que esse homem não está sendo alienado, bitolado a algo que está destruindo o seu cérebro? Então, o olhar materno. Nós, homens, precisamos de vocês, mulheres, e que vocês se tornem de fato aquilo que Deus quer. Existem cartas belíssimas que podem ser aprofundadas e que nós, com fé em Deus, ainda esse mês começaremos um trabalho, né? Somente para vocês, mulheres, de descoberta da essência, onde João Paulo II, Papa Bento, santos e santas falam dessa importância da mulher na vida do homem. É dessa forma que a gente pode, de fato, sonhar uma família estruturada em Deus. Se a irmã Lúcia dizia que a batalha final entre Cristo e Satanás irá se jogar no campo, no âmbito das famílias, então o nosso tempo é um grande aviso a que nós não durmamos, mas que possamos estar vigilantes sobre a sociedade, sobre os nossos filhos. Não percamos de vista. O homem quer se apaixonar por uma mulher profundamente bela, profundamente espiritual, profundamente interior. Uma mulher que não quer ser professora. Uma mulher que de fato está ao seu lado para contribuir com o seu crescimento. O homem, mesmo com seus 40, 50 anos, ainda precisa do auxílio materno, não mais da sua mãe, e sim
do auxílio materno da sua esposa, que permanece ao seu lado como um auxílio de Deus. E quero ler agora um testemunho da vida de Santa Rita, né? Muito lindo, que deixa assim como algo final para vocês meditarem e com certeza servem também para os homens, né? De modo assim, o inverso, aqueles que vivem em um relacionamento onde as esposas não são muito dedicadas à vida espiritual, né? De que forma vencer, né? Lembram da pergunta do início? Como vencer a indiferença? Pronto. Santa Rita vai dizer algo que pode nos servir. Fernando, nome do esposo de Rita. Fernando julgava-se feliz por haver unido sua sorte a uma mulher que, adornada de tão singulares prendas, havia de ser o anjo tutelar de sua casa e para ele fonte de felicidade. Mas, ai, quão inconstante é a condição humana! Não passou muito tempo e o esposo de Rita começou a mostrar o caráter iracundo que o dominava. Quando falava, era com enfado e com palavras ásperas, às vezes grosseiras. Nada lhe agradava, de tudo se enfasqueava e aborrecia. Não era amigo e companheiro de Rita, antes o carrasco de sua mansidão e provação perpétua de sua paciência, permitindo assim o Senhor para a contínua mortificação de sua serva. Veja que lindo agora. O silêncio, a humildade e a paciência eram a resposta de Rita aos maus tratos, às injúrias e desprezos de Fernando. Nada omitia para agradar ao marido, despendendo toda a sua amorosa solicitude para servi-lo, adivinhando suas necessidades, interpretando seus gostos e evitando o menor motivo de queixa. Que lindo! Havendo aprendido a praticar desde criança, na escola do Divino Mestre, a mais fiel obediência e abnegação de si mesma, sem dificuldade submetia-se às exigências do bárbaro marido, carregando resignada apesar da cruz do matrimônio. E esse estado, que para muitas esposas é manancial abundante de brigas, discórdias e pecados, para Rita foi ocasião de praticar excelentes virtudes. Eis aqui a mulher que se supera. E se superando, que fruto ela vai colher? Continua o capítulo. Fernando, admirado da paciência e mansidão de Rita, foi aos poucos moderando suas tirânicas exigências. A ira e as palavras injuriosas com que frequentemente as maltratava, acabando por reconhecer-se culpado, desagravando ao Senhor das ofensas passadas e procurando agradar sua esposa. Ou seja, o sapo começa a se tornar príncipe. Eis o trabalho. Silêncio, humildade e paciência. O trabalho da mulher. A mulher tem uma vocação, dentre todas, que é a vocação ao perdão. O perdão é feminino. Eis aí a luta do dia a dia. E por fim, Rita odiava a murmuração e fugia dela como de doença contagiosa. E se alguma indiscreta amiga ou vizinha fazia alguma referência aos maus tratos de seu marido, logo mostrava a Rita sinais de desagrado e, com palavras repassadas de doçura, desviava a conversa para outro assunto. Por este e outros motivos, todos viam nela a esposa cheia de virtude e o modelo perfeito da esposa cristã. Eis aqui
vida de Santa Rita. É dessa forma, mulheres, que vocês irão conquistar o tesouro precioso do coração, né? De seus esposos, de seus namorados. Não queiram se substituir. O homem tem a sua voz, o homem tem a sua vida, o homem tem a sua história. Vocês não podem se substituírem ao homem, mas colaborar para que eles se tornem de fato aquilo que eles devem ser. Por vezes não sei, é talvez até humilhante quando em conversas, em um jantar, o homem nunca fala porque a mulher sempre responde por ele. O homem tem a sua iniciativa, o homem tem o seu espaço, né? Ajudem-nos sempre mais a sermos aquilo que Deus quer. Então é isso. Nessa terapia espiritual, né, dessa semana, desse mês, melhor dizendo, deixo-vos esses pontos para a reflexão, para a meditação. Caminhemos mãos unidas no Senhor. Caminhemos mãos unidas no Senhor. E por fim, antes da bênção, eu queria mais uma vez, parabenizo todas as mulheres, todas as mães, né? A minha mamãe que está em Rosário, que Deus possa abençoar essa santa mulher, essa mulher digna, de honra, competente, o tesouro da minha vida. Que Nossa Senhora possa abençoar a minha mamãe e também a todas as mamães do mundo nesse domingo. E antes da bênção, eu queria contar uma história, não sei se eu vou conseguir, né? Porque eu quero adaptar essa história para mostrar algo que é possível e como se conquista, né? Se narra, se diz de um casal, né, que tinham passado muito tempo na sua vida projetando sonhos, né, tentando realizar coisas. E aí decidiram começar a juntar o seu dinheirinho, colocar na poupança, né? E depois de muito tempo, depois de muitos anos de trabalho, o homem chega para a mulher e diz assim: amor, hoje eu vou sair e vou tentar empregar toda a nossa fortuna em algo que nos ajude, que sirva para nós e para os nossos filhos. Eita! A poupança, o dinheiro de uma vida matrimonial, né? Então o homem se propõe, toma essa iniciativa e sai. E a mulher fica em casa, né? Pessoas simples, pessoas do campo. Daí o homem, na sua trajetória, vai no mercado e encontra um outro homem, né, abastado, bem de vida, que estava ali vendendo suas coisas. E aí a conversa começa, né, ele pergunta, começam a se confidenciar coisas de como eram os filhos da família. E o outro diz: rapaz, minha mulher nunca apoia o que eu faço, não é possível. Tento, mas nunca encontro um apoio. Como é a sua vida? Aí esse homem, que tinha saído, né, para empregar a sua fortuna, diz: não, na minha casa é diferente. A minha esposa me apoia. O outro retruca e diz: não, isso é impossível. Isso é coisa do passado, não existe mais. E aí, naquele momento, os dois cochicham alguma coisa no ouvido e vão em direção à casa desse homem que tinha saído justamente para empregar sua fortuna. Chegando lá, encontra a mulher, né, que estava fazendo suas tarefas, e aí o marido diz assim: amor, empreguei a minha fortuna, a nossa fortuna, comprei uma vaca. A mulher dentro de si ficou angustiada e pensou consigo: uma vaca? Toda a nossa fortuna, anos e anos de sacrifício para comprar uma vaca? Mas depois de interiormente ter refletido, ter pensado, diz assim: certo, amor, eu acho que é um bom investimento,
porque com a vaca nós teremos leite, nós poderemos vender e aos pouquinhos poderemos juntar de novo e quem sabe crescermos ainda mais. Aí o homem continua e diz assim: amor, mas no caminho eu encontrei alguém que vendia porcos. E aí achei que aquela vaca, sendo substituída por 3 ou 4 porcos, poderia ser mais útil para nós. A mulher dentro de si ficou ainda mais angustiada. Meu Deus, primeiro a vaca e agora os porcos. O que é que eu vou fazer com esses porcos? Mas responde: meu amor, eu confio. E se você trocou a vaca pelos porcos, é porque algo vai dar certo para a gente. E a providência vai mostrar de que forma nós poderemos, com esses porcos, nutrir a nossa família e crescermos juntos. Pela terceira vez o homem diz: amor, mas eu ainda não acabei a história. E nisso, o outro homem que tinha chegado observava curioso e espantado. Por fim, o marido diz: mas amor, eu tenho que dizer a última coisa. Troquei os porcos por muitos galos. A mulher disse não. Dentro de si disse não, não é possível. Meu Deus, e agora? Toda a nossa fortuna com galos. E o que é que a gente vai fazer? Quase começou a chorar. Mas dentro de si a confiança ainda no esposo a leva a se superar. E ela diz: amor, eu sei. Se você primeiro comprou a vaca e depois trocou pelos porcos e depois trocou os porcos pelos galos, é porque algo de bom está preparado para nós. Com certeza, e nisso eu acredito. E, pelo menos, não teremos que comprar despertadores, porque os galos irão nos ajudar a acordar na hora certa. Depois da terceira resposta da mulher, aquele homem que tinha vindo com seu esposo diz: não acredito, é verdade. Ainda existem mulheres que são capazes de confiar e de incentivar seus esposos. Depois disso, o homem disse à mulher: senhora, eu te agradeço pelo seu exemplo. Eu te agradeço por você incentivar seu marido. Na verdade, ele não fez nada disso. O dinheiro ainda está com ele. E nós fizemos uma aposta. E a nossa aposta era o seguinte: eu disse que se ao voltar de casa e ele tivesse contado essa história, a senhora ainda o tivesse sustentado, apoiado, incentivado, eu daria metade das minhas terras para que ele pudesse fazer o que ele quiser. E assim, o homem voltou não somente com o seu dinheiro, mas ainda ganhou toda a terra de que necessitava para o bem da sua família. Que nós possamos encontrar mulheres assim, capazes de compreender e de incentivar, sabendo que a providência não irá falhar. Que Deus os abençoe. Um abraço na alma, um abraço em cada um de vocês. Vamos concluir com a Ave Maria e depois com a bênção final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria e de Santa Rita, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Um abraço na alma, que Deus os abençoe e até o próximo mês. Terapia Espiritual Familiar. Nossa Senhora acompanhe.
Um abraço a todas as mamães e a todas as mulheres. Uma rosa espiritual, uma chuva de rosas no coração de cada um de vocês. Deus os abençoe.